paralisar. O nosso sorriso, ó Deus, não está condicionado às coisas ruins que aconteceram. O nosso espírito, Deus, está regozijante. O nosso espírito está vivo, Deus. Por isso diante de Ti nos alegramos. Diante de Ti nos alegramos. Nos alegramos. Nos alegramos. Aquele que veio buscar vai levar, Senhor, de volta. Aquele que veio buscar, aquele que veio desesperado, vai levar de volta a sua resposta, Deus. Aqueles que veio, Senhor Deus, como o último suspiro, eles serão renovados na Ti, Jesus. Aqueles que estão sem força serão renovados na Tua força. Hoje o bálsamo será derramado sobre as feridas. O óleo será derramado sobre as feridas. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nós Te adoramos. Nós Te adoramos, nós Te adoramos, nós Te adoramos. Nós Te adoramos, Jesus. Glória a Deus. Quem está comigo aí, diga amém. Cutuca o irmão que está do seu lado, a pessoa mais bonita que veio hoje, está aí do seu lado. Fala assim: que bom que você veio. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, e diga para ela assim: hoje o Senhor vai fazer coisas novas na sua vida. Seja a boca de Deus e diz: Deus vai fazer coisas novas hoje sobre a sua vida. Fala assim: pode esperar, Deus é fiel. Diga: pode esperar, irmão, Deus é fiel. Amém. Quem pode se expressar aí na presença do Espírito Santo? Pode tomar o seu lugar no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O Senhor falou hoje sobre o ajuste final. O Espírito Santo veio hoje para nos ministrar sobre o ajuste que é necessário, o corpo de Cristo. O ajuste que nós necessitamos, pois nós entramos em um ano muito profético. O meu espírito jubilou e a minha carne tremeu no dia que foi decretado que esse seria o ano do cumprimento. Eu esperava por isso. Eu anseiava por isso. Muitas das vezes a gente acha que é jargão, que toda igreja tem que ter um tema anual. Não, são profecias, é profético. E essa profecia vai alcançar a sua vida, a sua casa. Aquelas promessas que você tinha esquecido, o Espírito Santo vai trazer a memória e vai fazer se cumprir em tempo recorde. Pois esse é o ano do cumprimento, mas é necessário alguns ajustes. É muito simples alguns ajustes que o Senhor nos pede. Muitas vezes nós temos uma porta em casa e ela fica rangindo ali, o dia todo, toda vez que você abre. E eu vi uma vez um amigo que disse: pastor, por causa de uma porta rangindo, eu ministrei uma mensagem que impactou as pessoas que estavam ali. Porque quando eu abri a porta estava rangindo. E o Espírito Santo falou assim: as pessoas que estão aqui precisam de um ajuste. Pega o óleo de unção e coloca agora na dobradiça da porta, que eu vou te mostrar o que vai acontecer.
E muitas das vezes são coisas muito simples que é necessário se ajustar. Repara você colocar um óleo numa dobradiça que está rangindo. Ela fica dias enchendo a paciência. Aquele barulhinho chato, acordando as pessoas, incomodando as pessoas. Mas basta um pinguinho de óleo em cada uma. Eu me lembro que depois desse testemunho, eu ficava sempre, quando eu chegava no hotel, eu trabalhava viajando, quando a porta rangia, eu já lembrava. É necessário um ajuste. Eu ia lá, derramava o óleo de unção e tudo se resolvia. Hoje o Senhor quer derramar um óleo sobre algumas dobradiças espirituais. Dobradiças que estão rangindo. Dobradiças que estão travadas, enferrujadas. Dobradiças que estão impedindo a fechadura trabalhar, que estão impedindo a porta se abrir. Deus está falando conosco. É necessário alguns ajustes para que as portas se abram, para que se cumpra aquilo que o Senhor prometeu nesse ano. É necessário ajustes, e é necessário que as portas estejam dispostas a serem moldadas e ajustadas. Quero trazer um fundamento para você sobre o que o Senhor está fazendo, está falando. Em Éfeso capítulo 2, versículo 19. Portanto, não sois mais estrangeiro e nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra angular desse alicerce. Versículo 21. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. Bem ajustado. Segura o braço do seu irmão aí, faz cordinha no braço dele assim, fala: bem justinho, irmão, bem justo, bem justo. Balança ele, balança. Dá uma balançada nele aí, dá uma balançada. Bem justinho, justinho, bem justinho. Quem não fizer vai ficar fazendo em pé aqui, hein? Vai, vai, vai. Bem justo. Corpo bem ajustado, bem ajustado. Para quê? Porque é necessário os ajustes, e bem feitos. Não são como tantos quantos gostam de fazer um procedimento técnico ou até uma gambiarra. Nós estamos falando de gambiarra espirituais. Estamos falando de ajustes bem feitos. Não gambiarra como muitos, de forma aleatória, de forma qualquer. Quando algo não está bem ajustado, a oração não está bem ajustado, o testemunho não está bem ajustado, a leitura bíblica não está bem ajustado. E aí a gente quer fazer uma gambiarra espiritual, a gente quer fazer um procedimento técnico espiritual. Vamos resolver isso aqui de que jeito? Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Mas o Senhor disse, os fundamentos somos... Obrigado. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Não é um ajuste qualquer, não é um procedimento como eu desejo e como eu quero. É dentro de parâmetros, é dentro de fundamentos. Sabe por que alguns grandes avivamentos não estão até hoje acontecendo? Porque não tinham fundamentos. Não tinham fundamentos. Eram homens que foram cheios do Espírito Santo e por alguma situação se perderam. Porque não tinham fundamentos, não tinham visão. Tem muita gente se apaixonando por olhar. Visão é diferente de olhar. Tem muita gente que por um olhar está se apaixonando por coisas, situações,
E por isso nós devemos ajustar a nossa vida espiritual, para que a gente esteja vivendo na visão que é fundamentada pelos apóstolos e os profetas. E dessa forma então, o povo de Deus eleito, com a pedra angular, a pedra fundamental, a base que é Cristo Jesus, vive uma vida, não uma vida comum, mas uma vida de um evangelho que não se envergonha de tal vida, mas algo que você tem entendimento que é poder de Deus para salvar. E agora eu vejo nesses fundamentos a importância de que como nós devemos e para que nós devemos nos ajustar. Qual o objetivo desse ajuste que o Senhor quer fazer nesses dias? Para que o cumprimento venha e nos encontre de portas abertas. Não portas rangindo, mas portas macias, abertas, já abertas, dizendo: vem Jesus, eu sou todinho seu. Vem Jesus, não tem mais religiosidade. Vem Jesus, não tem mais a minha vontade, não tem mais o meu eu. Deus está levantando uma geração que quer, assim, pelos fundamentos apostólicos, que quer, que deseja pelos fundamentos de Deus, pela palavra da verdade, crescer fundamentado nas escrituras, que quer crescer cheio da verdade e da revelação do Deus vivo para os últimos dias. Não quer andar cocheando em dois pensamentos, olhando e se apaixonando por olhares, mas anda fundamentado na visão que tem um propósito, na doutrina, firmado, consolidado. Não anda por mentira, não anda por enganos, mas anda fundamentado. Essa é uma casa de apóstolos. Essa é uma casa que tem ovelhas, que tem discípulos. É uma casa que já está o protótipo. Nós somos o protótipo da igreja dos últimos dias, que vai avançar e vai avançar. O Espírito Santo hoje me falou algo e eu me lembrei aqui agora. Nós precisamos de um ajuste tão grande, Pai. Quem aqui é piloto de avião? Tem desejo de ser? O Espírito Santo falou assim: faz essa pergunta hoje lá. Por quê? Olha o ajuste que o Senhor quer fazer conosco. Quem que vai pilotar o avião do manancial? Tu acha que dá para fazer 100 nações em jumento? Em alto carro? Quem hoje vai ter uma mente ajustada e trazida para o centro? São 100 nações. Isso marca o meu espírito. Quando o Espírito Santo falou comigo isso, eu falei assim: eu não serei o piloto do avião, mas eu estarei lá dentro, porque eu quero dar a minha vida pela visão que o Senhor me deu. E hoje o Senhor está ajustando a gente para entender, porque vai levantar, sim, daqui de dentro o Senhor vai levantar os pilotos, os auxiliares, aqueles que vão estar ali dentro cuidando do povo, porque isso não é um jargão, isso é uma realidade que vai acontecer, pois nós estamos hoje aqui sendo formado e forjado na doutrina dos apóstolos, sendo direcionado pelos profetas para caminhar entre as nações da terra, ajustados, fundamentados, para que se cumpra o que diz o Senhor nessa casa. O que diz o Senhor sobre a paternidade que nós temos. Eu quero profetizar que vai sair, se não é daqui dessa nave agora, mas daquela salinha ali vai sair pessoas que vai ser piloto de avião, que vai olhar e sonhar e ver, e vai andar no mesmo nível da profecia. Vai sair no mesmo nível da profecia. Irmão, se não foi você, pois começa a selar mesmo, sela mesmo, diz assim: se não vai ser eu, vai ser meu filho. Ele vai levar. Aleluia.
O Senhor é muito bom. Qual que é o objetivo de nós sermos bem ajustados, de nós termos um ajuste para esses dias? O objetivo, versículo 12 de Efésios 4: com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, aqui, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura de Cristo, da plenitude de Cristo. Versículo 14: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas teológicas, que nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos aos erros, ou os desprevenidos aos erros. Longe disso, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Que nós o quê? Cresçamos. O Senhor quer fazer um ajuste na nossa forma de entender, de olhar e ver. Quando eu venho para cá, eu não vejo somente o que nós somos hoje. Eu fico vendo, quando eu olho no olho de alguns irmãos, eu fico olhando e vendo essa pessoa sendo enviada, frutífera, ganhando almas para o Senhor, atingindo o reino da sociedade, dentro das faculdades, pregando o Evangelho. Como eu tenho orado e buscado que alguns jovens e alguns adolescentes aqui começam a ir, que eu também começo a ir, para poder levar o Evangelho, um Evangelho de impacto. Hoje eu estudava e via em Atos capítulo 8, meu Deus, o que é aquilo, irmãos? O que é aquilo? Filipe indo, e ele entrava nas cidades, e o povo, uma multidão de pessoas. Irmão, não era uma pessoa normal, era uma pessoa cheia de Deus, mas não era uma pessoa calada, uma pessoa tímida. Era alguém que procurava uma oportunidadezinha sequer para anunciar Cristo. Para eles era Cristo, tudo era Cristo. O Cristo morreu, o Cristo ressuscitou. Ele vive para nos dar vida, e vida em abundância. E as pessoas acreditavam, e as pessoas criam, e as multidões viam, porque eles tinham, e nós temos que ter, porque nós estamos sendo ajustados para isso, para encontrar uma oportunidadezinha que se quer, para falar de Cristo. Cristo Jesus, Jesus o ressurreto, Jesus, essa é a palavra que tem que estar no nosso vocabulário, de dia e de noite. Jesus, Jesus é o Cristo, é o que ressuscitou dentre os mortos. Jesus que venceu a morte, Jesus que cura paralítico, Jesus que me chamou para tal obra. Eu preciso, em nome de Jesus, entender que se eu não faço isso, eu preciso de um ajuste hoje. Eu preciso ser ajustado hoje para isso. Onde nós estávamos no trabalho, eu olhei no relógio, falei, meu Deus, nós temos que ir trabalhar. A gente começa a falar de Bíblia, começa a falar de Jesus, a gente começa a falar das coisas, a gente se apaixona, a gente começa a virar um culto, e aquele negócio, ainda bem que o patrão não chega, mas a gente tem que dar testemunho, então, e o patrão estava junto também, aí virou uma coisa só. Cristo. Nós temos que calibrar a nossa mente, a nossa boca, a nossa língua. É Cristo Jesus. O diferencial daqueles homens é porque Cristo era a primeira palavra que saía da boca deles. Cristo. Eu estou tomando um posicionamento esse ano em cima daquilo que eu tenho escutado desse altar. E coisas lindas começam a se movimentar no nosso meio, no meu ambiente. Eu comecei a
dar atenção para Ele, buscar Ele na hora da comida, na hora da refeição. Eu comecei a colocar a Bíblia em áudio. Na hora que eu não estou conseguindo ler ela, eu começo a escutar ela. Eu começo a colocar os vídeos do pai, a voz do paizão. Eu estou querendo me acostumar, cara. Por quê? Porque eu tenho uma paternidade. Quando eu estava perto do meu pai, quando eu morava com ele, quando eu estava perto da minha mãe, perto da minha paternidade, que eu queria estar ali, perto deles, aproveitando o tempinho que eu tinha com eles. Então eu comecei a colocar essa cultura na minha cabeça. Eu tenho que escutar, eu tenho que ver, eu tenho que... O que ele está falando? Qual é o tema que ele está dizendo? O que ele liberou? Que palavra é essa que meu pai liberou sobre a minha vida? O que eu não estou entendendo, que eu preciso entender, que o meu pai já entendeu sobre mim e eu ainda não entendi? Eu tenho que entender, eu tenho que buscar, eu vou em busca disso. Então a gente começa a colocar dentro de nós um ajuste espiritual. A gente começa a entender que há algo muito maior. Em 2015 a 2016, a gente foi enviado, estava na obra. E um dia o Senhor falou assim: você vai sair dessa obra e você vai voltar para Palmas, porque eu vou te preparar para algo maior. A única palavra que Deus me deu. A gente foi despedido das ovelhas, e uma delas agrudou na minha perna, pai, grudou mesmo, abraçou e chorava tão alto que eu nunca, nem a minha esposa chorou daquele jeito por mim. E ele dizia: você é meu pai, você não pode ir, você não vai abandonar. E eu olhei para ele e falei assim: eu estou indo porque o Senhor falou que é por um motivo maior. Precisa acontecer algo maior. Se eu ficar aqui no lugar onde eu estou hoje, aquilo que é o grande de Deus não vai acontecer na minha vida. Mas se eu me posicionar, se eu entender que o ajuste é necessário, mesmo que esteja doendo, mas eu vou obedecer. Naquele mesmo ano, o Senhor falou assim: agora eu vou treinar a sua esposa a ficar sem você e você sem ela. A gente era um grude, ainda é, mas ela não grudava, não desgrudava. E o Senhor começou. E foram 2 anos trabalhando, viajando, só final de semana em casa, só final de semana em casa, só final de semana em casa. Ele falou assim: eu estou treinando ela. E um dia eu fui num lugar, e não vou falar o nome do lugar porque aqui tem muita gente de lá. Se eu falar aqui no culto, vai acabar aqui. São Luís do Maranhão. Também? E eu estava lá trabalhando, quando eu olhei para o mar, irmão. É a mesma coisa de estar aqui, na beira desse mar. Eu olhei para o mar. E o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo: as nações te esperam. Aqui no meu peito, se você tiver visão aberta espiritualmente, você vai ver uma plaquinha escrita assim: estou em obras. Porque eu decidi me ajustar. Eu quero ler um texto agora para a gente entender um pouco mais sobre isso. O fundamento é em Mateus 16, versículo 23. Virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Alguns versículos antes, o Senhor Jesus falou assim: uau, Pedro, não foi o homem quem te revelou, não foi a terra que te deu essa revelação, foi o meu Pai. Versículo antes, o Pedro recebia a revelação do céu, revelação direto do Pai. E Jesus ficou impressionado com aquilo. Quem aqui já viu episódios na Bíblia de Jesus impressionado com pessoas? Jesus fica impressionado quando ele vê um nível de fé fora do comum. Ele fala assim: uau! Nem Israel viu tanta fé. E ele ficou impressionado. Ele olhou para Pedro, porque ele sabia quem que era Pedro. Ele olhou para Pedro e falou assim: meu Deus, que revelação. Pedro, deixa eu te falar, isso não é coisa nada terrena, foi o Pai que te revelou, o meu Pai que te revelou. Logo depois, o próprio Jesus e o próprio Pedro estavam frente a frente novamente. E o que acontece? Jesus está revelando qual era o processo. Eu vou ter que passar pela cruz, eu vou ter que padecer, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou voltar. Só que Pedro não. Pedro estava igual aquela porta rangindo que eu falei para vocês.
O entendimento dele estava muito atrasado, porque ele pensava que Jesus seria um rei que sentaria em um trono físico. E ele repreendeu, dizendo: para, não, senhor. Se fosse português ele diria: epa, assim não. E Jesus olhou novamente. Eu penso, cara, esse cara acabou de ter uma revelação do céu, e agora ele tem uma revelação do inferno. O Senhor está nos chamando para um ajuste espiritual hoje. Deus vai levantar pessoas aqui que vai parar de ter revelação do inferno. Vai ser revelação só do céu. Só do céu, só do céu. Tem gente que vai parar de ser usado, porque é assim, irmão, é assim. O discípulo, se não vigiar, ele tem revelação do céu aqui. Quando chega lá fora, o inferno se revela e ele nem percebe. Não percebe porque a visão dele não está ajustada. E o corpo precisa estar ajustado. A Bíblia diz não somente ajustado, bem ajustado. Deus nos trouxe aqui hoje para ajustar a nossa vida. Tem pessoas aqui que não vai ter que ajustar, vai ter que reajustar. Tem pessoas aqui que vai ter que reajustar a vida de santidade, porque se apaixonou por um olhar e deixou a visão. Tem outras que vai ter que se apaixonar novamente, que vai ter que se reajustar para viver a intimidade. Existe um nível de intimidade de amigo. Um amigo entra na casa do outro, senta na mesa do outro. Mas existe um grau maior de intimidade. A outra intimidade é a noiva. A noiva, ela tem um acesso maior. Ela tem acesso da planilha, das contas. Ela tem acesso ao projeto do casamento. Qual é a cor da flor, que cheiro será a flor. Ela tem acesso a coisas que o amigo não tem, sim ou não? Mas existe um grau maior, que é o grau da esposa. A esposa, somente ela tem acesso à senha da conta. Somente ela tem acesso ao aposento. Tem coisas que só a esposa consegue ter acesso. O que eu estou querendo dizer, que o Espírito Santo falou conosco, é que nós precisamos nos ajustar a ponto de termos um relacionamento de intimidade, tal ponto com Ele, que seja na mesma esfera, na mesma responsabilidade, na mesma honra de uma esposa. Porque nós temos acesso a coisas que só nós podemos ter. E se nós temos acesso só a coisas que só nós como esposa podemos ter, nós temos responsabilidade ainda maior. Porque nós não podemos expor a conta bancária, nós não podemos expor o aposento, nós não podemos expor a intimidade. Nós temos que ter maturidade e responsabilidade para gerir isso. E isso é intimidade. Nós precisamos ajustar a intimidade. O Senhor falou comigo, tem pessoas que não tem mais tempo de relacionamento a sós com Deus, joelho no chão e Bíblia na frente. Tem pessoas que não tem mais, porque a agenda dela não tem mais tempo. Não tem mais tempo saudável com Jesus. E o Senhor quer fazer um ajuste na nossa intimidade com Ele. Ou nós vamos ter que abrir mão de uma coisa muito importante para poder acessar outra muito mais importante, ou nós vamos ficar rangindo o tempo todo na hora de abrir e na hora de fechar, até chegar ao ponto de que a dobradiça não abre mais. Ferrugem, costumes, correria, uma vida sem ter acesso àquilo que só quem tem intimidade realmente acessa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pedro está ali, de frente ao Cristo. Acabou de ter uma revelação de Deus. E agora necessitou de um ajuste. Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo, um homem estimado, fariseu, cheio de conhecimento, dotado de tantas coisas, em um patamar de nível de classe alta,
estava descendo para Damasco, sem saber ele que estava degladiando contra Deus. O apóstolo Paulo não foi você está me perseguindo os meus? Por que você está perseguindo a visão? Sabe por que o apóstolo Paulo se tornou o maior deles? Do meu ponto de vista, porque foi o apóstolo Paulo que ensinou para eles através das cartas. Porque os evangelhos foram escritos depois das cartas de Paulo. As pessoas olharam o apóstolo Paulo e via. É o jeito que eu posso dizer, eu fico apaixonado pela Manancial. Por quê? Porque é muito organizado, é cada coisa no seu lugar, é bonitinho, é tudo escrito. Tem escriba, tem profeta, tem os 5 ministérios, está tudo organizadinho. Tem os pais, tem os filhos, tem os discípulos, tem as ovelhas, e tem todo mundo que chega, bem-vindo, está tudo organizado. Quando os outros apóstolos olharam e viram o modelo apostólico sendo desenvolvido na doutrina, destinado pelos profetas, irmão, os caras pirou. Os caras piraram, falou assim: cara, nós precisamos escrever alguma coisa. Ei, tu ainda lembra aquele episódio lá no pé da cruz? João falou assim: eu lembro, eu estava lá. Ele falou para mim cuidar da mãe dele. Foi por isso que os outros evangelhos foram transcritos. Por quê? Porque eles foram impactados por alguém que foi ajustado por Cristo. E ele foi ajustado no dia em que ele estava indo perseguir, no dia em que ele estava desajustado, sem saber que estava lutando contra Deus. O Senhor entrou como o sol do meio-dia e cegou os seus olhos espirituais, os seus olhos carnais. E a partir daquele dia o apóstolo Paulo recebeu uma revelação, um ajuste que mudou a história. Sabe por que o evangelho está aqui hoje? Porque foi fundamentado por um homem que entendeu e foi ajustado naquele dia. Foi ajustado naquele dia. E depois disso, Atos dos Apóstolos não tem fim. Não tem fim. Porque quando todo mundo sair da terra, vai continuar lá no céu. Continuar lá. Eu não sei você, mas a Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, ali. Então segura, meu irmão. Quando eu te ver lá no céu, eu vou te dar uma rasteira. Eu vou correr tão ansioso para cima de você para te abraçar, que eu vou escorregar de propósito, só para a gente rolar naquela grama assim. Eu creio que tem uma grama, não é só ouro não, porque é novo céu e nova terra. Quem está crendo? Então tem um lugar lá gramadinho, bonitinho, chamado jardim, onde nós vamos rolar, vamos brincar, Meu Deus do céu, vocês não têm ideia. Vai ser muito louco. Quem aqui quer ir para o céu? Aquela galera daquele tempo, eles tinham convicção da salvação, mas mais do que isso, eles não queriam ir para lá sozinhos. Nós estamos falando aqui do apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Ei, escute aqui. São duas das maiores figuras do cristianismo. Foram ajustados. Será que eu e você não tem nada para ser ajustado hoje? O cara que escreveu, que transcreveu, que ensinou, que deixou fundamentos, que deixou as escrituras abertas para o mundo inteiro conhecer como que funcionava a visão de Deus na terra. Pedro, quando se levantou repreendendo Jesus, ele estava repreendendo a visão. Porque se Jesus não vai para a cruz, se Pedro naquele dia tivesse o poder de evitar a cruz, o sacrifício de Jesus, com aquele posicionamento que ele teve, posicionamento carnal, posicionamento tão carnal que o próprio Jesus chamou ele de demônio. Então o Senhor quer mesmo fazer com que nós nessa noite encontramos o lugar que nós precisamos ser ajustados, para que nós tenhamos de fato nessa terra algo que possa ser digno de glorificar o nome do Senhor, e algo que seja
aprazível diante da eternidade. Tem pessoas aqui que precisam hoje confessar Jesus como Senhor e Salvador e ajustar a rota da sua vida. Tem pessoas aqui hoje que precisam reconciliar, reajustar e chamar Jesus de volta para o centro. Naquele dia, se Pedro tivesse desistido porque que Jesus chamou ele de Satanás. O apóstolo me xingou de Satanás. Não, eu vou mudar de estrutura. A primeira coisa que o diabo faz é afastar, porque o diabo ele faz a mesma estratégia do leão. O leão afasta a presa da manada e deixa ela ali, um pouquinho longe. Na hora certa, ele ataca. E a apostasia tem crescido muito nesses dias. Tantas pessoas dizendo assim: não, eu congrego em casa, não, o meu pastor sou eu mesmo, eu sei ler Bíblia, eu sei orar, eu sei jejuar, eu recebo a revelação, não, eu sou eu mesmo. Daqui a pouco está dizendo: não, eu já sou Deus e não preciso mais de nada. Eu já ouvi isso aqui, nessa nação. O meu Deus sou eu mesmo. Onde está Deus? Eu disse assim: está no fôlego. Tampa o seu narizinho aí para eu ver o que você vai fazer agora para frente. Nós somos chamados para um ajuste final. Por que final? Porque a partir de hoje tem pessoas aqui que não vai mais retroceder. É o ajuste final. A partir de hoje não vai mais ter um estilo de vida espiritual, nem dentro nem fora da casa do Senhor, que seja digno de ser menor do que aquilo que você vai viver. A partir de hoje você não vai viver nada que seja menor do que aquilo que você vai começar a viver a partir de hoje. O Senhor está chamando uma nova geração, uma geração que está debaixo de fundamentos, que tem entendimento e que está com a mente totalmente ajustada, com o coração totalmente ajustado e com os pés dizendo: eis-me aqui, Jesus. Onde eu vou colocar o próximo passo? Onde eu vou colocar o próximo pé? Porque o Senhor é o meu chão. Como nosso paizão diz, você dá o passo e Ele coloca o chão de baixo. Só que tem muitos de nós que estamos sem chão, sem saber o que fazer, sem saber para onde nós vamos. E o Senhor tem bradado nos últimos dias aqui nessa casa, tão visivelmente, que Ele está nos ajustando para que realmente se cumpra a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Tem gente que até hoje ainda não conseguiu entender de fato porque as coisas estão tão difíceis, porque as coisas estão tão duras aqui do outro lado do Atlântico. Eu tenho costume dizer para alguns, aqueles que estão chegando mais próximo, que eu tenho liberdade para dizer, eu digo: você vai prosperar muito mais quando você começar a servir de todo o seu coração. Quando você se entregar e dizer assim: eu quero aprender essa visão, eu quero viver essa visão. Porque não basta somente vir, precisa entender e fazer as perguntas certas para as pessoas certas. Você vai evoluir, você vai crescer. E a partir desse tempo que o Senhor está nos chamando para ajustar, você coloque de pé, no nome de Jesus. Feche os seus olhos, se concentre agora, se concentre agora. Se concentre, se concentre. O Senhor vai te mostrar agora os lugares que você precisa ser ajustados. O Senhor vai te mostrar agora os lugares que você precisa ser ajustado. E bem ajustado. Não é ajustado de qualquer forma. Bem ajustado. Sim, sim, bem ajustado. Tem pessoas que têm até razão de dizer: mas eu sou um exemplo dos fiéis. Eu sirvo sim, eu cumpro os meus horários, eu cumpro as minhas escalas. Sim, sim. Tem pessoas que têm razão sim para dizer: mas eu estou muito bem, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou primiciando, eu estou entregando os meus dízimos.
Sim, você tem até razão para dizer, assim como o apóstolo Paulo e também o apóstolo Pedro, que não sabiam em qual área e que deveriam ser ajustados, porque eles entendiam que estavam caminhando certo e fazendo certo. Assim também nesta noite o Espírito Santo revelará a ti onde você deve ser ajustado. E o agora é o momento em que você precisa ajustar. É agora que você precisa fazer a sua oração e dizer: Deus, em nome de Jesus, essa é a data, essa é a noite, esse é o tempo em que eu preciso ser ajustado. Você vai dizer para o Senhor, dizer para o Espírito Santo, com sinceridade no seu coração, porque existe uma imensidão de propósito para você caminhar e trilhar aqui. O corpo é bem ajustado, não é somente um membro do corpo bem ajustado, o corpo bem ajustado. Como eu devo estar bem ajustado neste corpo? Quem eu devo procurar para que eu me posicione? Meu Deus, o que eu preciso tomar de decisão? Qual o posicionamento que eu devo ir fazer para que eu esteja realmente ajustado? E que não seja como Pedro. Um momento eu sou usado por Satanás, outro eu sou usado por Deus. Uma hora eu recebo revelação do inferno e outra hora do céu. Não. O Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. É isso que Ele está procurando. Ele não está procurando aqueles que vão uma hora, outra não. Eles estão procurando os verdadeiros adoradores. Aqueles que estão com o coração totalmente dentro da visão. Que estão com o coração totalmente entregue a Ele, a Jesus. E que entende que Jesus trabalha através de pessoas, através de liderança. Que Jesus trabalha através da igreja dele, da estrutura dele na terra. Eu queria que agora nesse momento você falasse para ele. Nesta noite tem alguém que quer tomar